Seu grande amigo Giggs voltou, e com outro filme que ele lembra de ver só alguns flashes na infância. Eu não sei porque que eu tô falando em terceira pessoa, mas oi, sou eu de novo. Don Quixote é um livro clássico da literatura mundial, que basicamente narra a vida e as aventuras de um homem de meia idade que é maluco, e que passou a gostar muito de livros de cavalaria. Livros como, tenho que resgatar a minha dama e viver uma aventura, salvá-la das garras do vilão, andando de cavalo o tempo todo. E tinha uma suspensão de descrença tão grande ao ponto de delirar com as coisas, inclusive uma das passagens mais famosas do livro é onde ele luta com vários moinhos de vento achando que são gigantes, mas acabou que não eram gigantes, e sim moinhos de vento, e como ele foi bater nas pás, ele acabou se dando meio mal no fim. E outro exemplo da loucura do Don Quixote é a Dulcinea. A Dulcinea é uma mulher que ele idealizou como aquela mulher perfeita, linda e bonita, que todo cavaleiro tem que ter uma dama, uma musa bonita e perfeita, mas a Dulcinea não existia, na verdade, ele se inspirou num amor de infância dele pra criar isso na cabeça dele, e o objetivo de vida dele era achar a Dulcinea pra se casar com ela. E Don Quixote não andava sozinho, ele também andava com Sancho Panza. E o Sancho era um camponês que o Quixote conseguiu convencer a acompanhar ele depois de prometer uma ilha pra ele governar. E a história acaba quando o Sansão Carrasco percebe que pra conseguir tirar o Quixote da loucura dele, ele vai ter que entrar nela. O Sansão Carrasco então se chama de Cavaleiro da Lua, desafia o Quixote e ganha do Quixote. O Quixote volta pra casa e passa o resto da vida triste. No leito de morte dele, ele percebe que era tudo uma fantasia e ele morre. 400 anos se passam e em 2007 um estúdio espanhol decide fazer uma adaptação desse livro em uma animação de CGI. Só que isso retrata a visão de Rusius, o burro do Sancho Panza. Só que eu me lembro que quando eu era criança eu já não gostava desse filme, e eu fui ver críticas do filme, não tem muitas, mas são todas meio ruins. Mas incrivelmente ele tem uma indicação ao Prêmio Goya, que é o prêmio mais relevante pro cinema espanhol. Aí eu fui assistir o filme e ele não é ruim, ele é estranho. Ele tem uma fixação meio estranha. E mais pra frente eu falo qual que é essa fixação. É engraçado, é um pouco engraçada, mas é estranho porque é um filme infantil. E finalmente indo pro filme, ele começa com a narração explicando basicamente tudo que eu falei até agora, só que não o ponto de que ele fica velho e morre. E no meio da explicação, Rusius, nosso protagonista, aparece e atrapalha a mulher que tava lendo o bagulho. Ele começa a falar, mas quem precisa que você leia isso? Porque eu tava lá, eu sei de tudo. Ela perguntou, você é o Rusius, o burro do Sancho Panza? Aí ele faz uma referência ao Shrek e fala que ele não é um burro, ele é um cavalo. O único burro falante que eu conheço é um amigo meu que anda com um ogro gordo e verde. Aí ele começa a passar o ponto de vista dele. Começa com ele passando por uma ponte, chegam dois cavalos, sendo um deles um cavalo punk e o outro churrasco dos cavalos. Ele sofre bullying por ser um burro e já mostra qual que é o objetivo dele no filme inteiro, né? É se provar como o melhor dos cavalos. O filme mostra Rocinante, o cavalo do Don Quixote, treinando as galinhas no galinheiro do Sancho, que é onde o Quixote também mora. O Rusius vai chegando lá e ele vê um papel. Ele pega o papel e corre pra dentro pra falar com o Rocinante. O Rocinante vira pro Rusius e fala, mas você não devia nem tá aqui, a gente não devia tá nem se falando. E essa porra desse galo chato pra cacete, puta merda, que personagem irritante. Ele não cala a boca, ele fica querendo chamar a atenção o tempo todo, que personagem irritante. Recompondo. Eles começam a discutir falando por que o Sancho e o Quixote brigaram, e fica claro que o Rocinante tem a mentalidade bem mais contra as ideias do Quixote do que o Rusius. O Rusius é basicamente o Quixote dos burros. Aí o Rusius mostra pro Rocinante o papel que ele tinha pegado, o Rocinante vira pra ele e fala, pelo amor de Deus, não mostra essa porra pro Quixote, não mostra essa porra pro Quixote, não mostra. O Rusius caga porque ele fala, vai saindo já pra mostrar o papel, só que nisso aquele galo chato pra caralho vai, pega o papel do Rusius, dá pro Rocinante, o Rocinante mastiga e cospe no chão. Aí o Sancho tá levando bronca da mulher dele, porque ele vai ter que ir lá na casa do Bacharel Carrasco pra encontrar com o Quixote, porque ele foi chamado pra ir lá, e é isso, ponto, ele vai ter que ir lá. E mais uma vez o Rusius é humilhado por ser um... Ridículo e desastrado, né? Oh my God! Aí o Sancho chega lá e o filme finalmente mostra o Don Quixote. Eles começam a discutir, o Don Quixote fala que o Sancho já viu a Dulcinea, e o Sancho fala, mas só porque você não tava lá que você não viu. Aí tem um detalhe interessante do filme, que nesse universo o livro já existe, e eles recebem cartas de fãs do livro. E junto com as cartas, o Carrasco começa a mostrar os panfletos que estão espalhados pela cidade, que são os mesmos que o Rusius tinha pegado. E assim que ele pega um panfleto e lê, fica claro mais ou menos em que momento da história o filme se passa. E como eu já falei, o Cavaleiro
Cavaleiro da Lua desafia o Dom Quixote para uma batalha em Barcelona. Caso Quixote perca, ele renuncia ao cargo de cavaleiro e todas as suas armas. Caso Quixote vença, o Cavaleiro da Lua revelará o segredo e mostrará para ele onde está a Dulcinea. Então a mistura de Síndrome com Dick Vigarista mostra pro Quixote o presente que ele tem para ele, uma armadura, que o Quixote conhece porque é uma armadura meio que lendária. Quando eles estão indo embora da casa do Carrasco, eles começam aquela típica ceninha de ai, nossa, eu vou correr mais rápido do que ele, porque sim, do nada, mesmo, sabe? Aquela bem clichê. O Sancho e o Russius ganham a corrida, o Quixote e o Rocinante chegam logo depois, Sancho e o Quixote começam a discutir sobre... Eles começam a ter uma DR. É uma DR, eles começam a ter uma DR. Aí o Quixote fala que ele precisa do Sancho porque o Sancho foi o único que viu a Dulcinea. E o Sancho pergunta, tá, mas o que eu vou ganhar em troca? O Quixote fala, bom, vai ter um tesouro. E o Sancho pede mais um motivo porque o tesouro que ele já tinha prometido, que era a ilha, não foi lá bem entregue, né? E nesse momento a mulher do Sancho berra e ele decide, não, eu vou embora. Bem como o típico homem de meia idade que odeia o próprio casamento. Esse é o Sancho desse filme. Então eles partem pra Barcelona levando Russius e Rocinante. Daí tá o Carrasco falando com uma espécie de conselheiro dele, que é o Alvejaneda, e ele explica, ele fala que ele é o vilão, ele fala que ele é o vilão, que não é uma novidade, né, meio óbvio, o nome do cara é Carrasco, pô. Enfim, mas a motivação dele pra ser o vilão do filme é que o Sancho e o Quixote são os famosos, mas ele quer ser famoso, e aparentemente ele não vai conseguir ser famoso no lugar onde já tem outras duas pessoas famosas, e aí o plano dele é atrapalhar os dois, impedir eles de chegar em Barcelona, custe o que custar, e ele também vai contratar o Cavaleiro Sinistro. A viagem de Dom Quixote e Sancho continua até que eles chegam em El Toboso. Lá eles encontram tipo um feirante vendendo vários souvenirs do Dom Quixote e o próprio livro. Aí o Dom Quixote fala, ah, mas eu sou o Dom Quixote. Ele fala, ah, com certeza, todos aqueles eles são. Ele mostra uma fila enorme de várias pessoas de armadura. Eles descobrem que a fila é pra ver a Dulcinea antes do duelo. Ele corre pra ir lá, né, é óbvio. Eles esperam na fila e quando chega a vez deles, eles têm que pagar. O Sancho é obrigado a pagar pros dois entrarem. E lá dentro tá a suposta Dulcinea, que é um encarte de madeira atrás de um pano. O Dom Quixote pede pro Sancho verificar se aquela é realmente a Dulcinea que ele teoricamente já viu, e o Sancho fala que não consegue ver por causa do pano, e quando ele vai chegando mais perto, o cara que tava lá dentro começa a embaçar com ele e ele sai no soco. O Sancho amassa o cara que tava lá dentro e amassa também o cara que tava cuidando lá fora. E o Quixote não faz nada porque a armadura dele tá assim. Aí ele explica qual é a zica com a armadura dele. A alma do Cavaleiro Esplandiano vive dentro da armadura. Caramba, e tem lugar aí pra vocês dois? E quando o Quixote finalmente vai falar com a suposta Dulcinea, a carruagem fecha e leva ele embora. Lá fora os outros Quixotes vão cobrar ele, porque né, a Dulcinea foi embora. A armadura dele dá aquele tilt de novo e percebe que não vai ter jeito, vai ter que apelar pra lábia. E a lábia dele é basicamente, vocês não precisam ser um Dom Quixote pra serem um cavaleiro. Sejam vocês mesmos, sejam vocês os próprios Dons Quixote. E cola muito bem, inclusive. Aí todos os outros Quixotes vão embora, felizes por serem eles mesmos, e o Sancho e o Quixote original vão procurar a Dulcinea de novo. Na estrada, a carroça que tá levando a suposta Dulcinea dá um pinote nos dois e vai embora. De noite, o Russius e o Rocinante estão conversando e o Russius pergunta, você sabe como é a Dulcinea? Aí o Rocinante fala que tá pouco se fudendo, não quer saber mesmo, e vai embora, deixa o Russius falando sozinho. Aí o Quixote começa a fazer as mesmas perguntas pro Sancho, o Sancho faz a mesma coisa que o Rocinante, e os dois dormem. No meio da noite, o Rocinante vai dar uma mijada e aparece aquele galo insuportável do começo do filme de novo que tava seguindo eles até lá. Os dois se assustam e o galo cai no mijo. Então vem uma das cenas mais interessantes do filme todo, que é o sonho do Quixote. Ele começa com uma silhueta de Dulcinea, que é só raízes de árvore, então ele olha pra frente e vê os gigantes dos moinhos de vento. Mas não bote muita fé nessa cena, porque ela não muda nada no filme todo. Amanhã chega e eles seguem viagem. O filme até tenta fazer você ter um pouco de dó do galo, porque o galo vai ter que ir a pé e ai, que são 2 cavalos e ninguém vai carregar ele, mas eu quero que esse galo se foda, esse bicho é muito irritante. Eles ouvem ao longe uma mulher gritando em perigo, e com 2 falas o Sancho mostra porque ele é o melhor personagem desse filme, com um abismo gigantesco pros outros. Uma donzela em apuros. E daí? Eu cuido do leão e você salva a dama. Mas eu nem conheço ela. A armadura zicada do Dom Quixote atrapalha ele mais uma vez e o Russius enfrenta o leão que tava atacando a moça lá sozinho. A moça faz um sinal pro leão que já revela que ela é uma das vilãs do filme, né? Aí o Russius desmaia no meio da briga e o galo chega e deita o leão com um chute. Mas eu não vou gostar desse galo, cara, não adianta, esse galo é muito irritante, eu não vou gostar desse galo, ele é muito chato, ele é o pior personagem que eu já vi na vida. E uma coisa que vale ressaltar é que o Rocinante, quando viu a égua que a mulher monta, ficou todo cheio de tesão no pau, todo, tá ligado?
Ela leva todo mundo pro castelo, apresenta o exército dela de 3 pessoas pro Don Quixote, e o galo se fode mais uma vez, o que me deixa muito feliz. No salão onde o marido da mulher tá, o Don Quixote vê o mesmo leão, e o cara explica: não, o Bartolo só ataca quando tá fora do castelo, porque ele fica todo agressivo, todo agressivo. O marido dela deixa escapar que ele sabe que os caras tão vindo numa carroça, mas o Don Quixote não percebe, porque ele é muito burro. Porra, que cara idiota! O cara fala: não, a gente vai encontrar essa carroça pra você e vamos salvar ela e vamos mandar o leão também, porque o leão caça muito, então a gente vai trazer ela, pode ficar tranquilo, Don Quixote. Pelas leis da cavalaria, parça, pelas leis da cavalaria. Aí o cara pergunta pra eles o que eles querem de recompensa. O Quixote fala que já tá bem e ele vira e pergunta pro Sancho. Aí ele pede comida, pede dinheiro e ele faz isso aqui. E aí eu posso finalmente falar qual a fixação que esse filme tem, que eu citei lá no começo. E esse filme é viciado, esse filme é pior do que eu, esse filme é maluco, ele tem um problema sério com peitos, ele não consegue não ficar sem... Ele precisa falar de peitos grandes, ele precisa mostrar peitos grandes, ele precisa de peitos, esse filme precisa de peitos, ele é viciado em peitos, viciado em peitos. Até as galinhas desse filme, as galinhas, o animal galinha, até esses animais são peitudos nesse filme. Por quê? Por quê, tá ligado? Pra quê, mano? Já entendi que você gosta de peitos, cara, mas não precisa, porra, é foda, segue. E a própria mulher atrapalha o assédio do Sancho pra falar que ele queria governar uma ilha. Ele sempre quis governar uma ilha. Cara, supostamente dão uma ilha pra ele, todo mundo brinda pra comemorar e boa. Enquanto isso, tem uma cena meio polêmica no estábulo que eu acho um pouco... meio foda de comentar, porque o Rocinante tá dando ideia na montaria da mulher e na hora que ele pergunta sobre a voz dessa montaria, a voz é grossa e grave. Então o Rússius dá a volta no estábulo, olha por debaixo das pernas da montaria e volta. E o que ele fala deixa claro por que eu tô usando a palavra montaria em vez de usar égua ou cavalo pra designar esse ser. Essa aí tem 5 pernas. É uma situação paia quando o filme faz isso, porque sempre dá a impressão, tipo, ai, que zoado, cara, haha, ele pegou um pessoal, no caso, pegou um cavalo trans, uma égua trans. Tipo assim, parça, deixa o cara, tá ligado? O que tem? O que tem, mano? No jardim, a mulher lá pergunta pro Sancho como é a Dulcinea. E quando ele pergunta por que ela quer saber, ela fala que no livro que o cara tava vendendo lá atrás no filme, tá escrito bem claro que o Sancho nunca viu a Dulcinea. Então ela avisa o Sancho que o Cavaleiro Sinistro tem planos de destruir o Quixote. Mas ele fala, mas o Cavaleiro Sinistro não existe. Ela fala, não, ele existe e ele é muito real. Ela fala que só tem uma forma de impedir o Cavaleiro Sinistro de destruir o Don Quixote. E o Rússius, que tava ouvindo a conversa inteira, fica em choque quando ele ouve que a Dulcinea não existe. No jantar, o cara anuncia que os caras chegaram com uma carroça lá, mas o Don Quixote fica triste porque eles falaram que queriam ficar hospedados ali pelas leis da cavalaria. E ele é um cara de muita honra, ele fala, pô, pelas leis da cavalaria eu não posso fazer nada, os caras tão aí, vou ter que deixar eles aí. Aí a mulher enche o saco dele até ele decidir ir lá confrontar os caras. O filme mais uma vez mostra a obsessão dele por peitos. Aí ele chega lá, bate nos dois caras e num primeiro momento ela humilha ele. Assim, tira ele pra bosta mesmo, sabe? No estábulo o Rússius se pergunta se tudo isso é certo, mas aí o Rocinante chega falando, não, pode ser mentira, mas tá certo, mano, todo mundo se deu bem. O Quixote tá com a Dulcinea, eu tô com uma égua foda, o Sancho pegou a ilha dele, tá tudo certo, mano, deixa assim, deixa assim. Nisso o Sancho chega lá, querendo já ir embora, o Rússius se nega, mas mesmo ele não sabendo que os cavalos entendem ele começa a falar que ele tá arrependido, que ele fez o maior vacilo da vida dele com o Quixote, que ele nunca mais vai conseguir olhar na cara do Quixote por causa disso e tudo, aí o Rússius aceita aí. Pela manhã, o cara dono do castelo fala com o Quixote e convence ele a pedir a Dulcinea em casamento. Ela esnobou ele, mas ele vai pedir ela em casamento mesmo assim. E no maior estilo testando interesseira, ela obriga ele a prometer tudo que ele tem pra ela. Mesmo que ele seja pobre e não tenha nada pra dar pra ela, ela faz ele prometer tudo que ele tem pra ela. Mas ele não tem nada, tá ligado? Ele não tem nada, ele não paga nem o aluguel do Sancho. E logo em seguida o filme me responde com um belo de um tapa na minha cara, porque enquanto o Rocinante tá lá procurando a montaria, ele ouve uma conversa vindo do fundo do poço, ele olha e vê a conversa de todo mundo lá. Tá todo mundo do castelo e o Sinistro tá pagando eles pelo plano inteiro, né? E nisso a suposta Dulcinea fala que o Quixote não tem nada pra dar pra ela, e aí a outra mulher corrige ela falando, não, o Quixote não tem, mas o Sancho tem. E de fato, o Sancho é mostrado como um cara rico nesse filme. Ele tem uma fazenda, ele tem dinheiro, ponto, ele paga tudo que o Quixote faz. Eles veem o Rocinante espiando
tudo e ele sai correndo. Ele chega no estábulo, encontra aquele galo chato pra caralho e encontra a montaria de cabelo cortado e ele se tratando masculino como um puro sangue. Então o CI agora é um cavalo e não uma égua trans. Então ele bate no Rocinante e a cena troca pro casamento. No casamento o Quixote tá usando essa roupa meio ridícula, né? Tá todo mundo dançando, todo mundo feliz, menos o próprio Quixote, porque o Sancho ainda não apareceu e ele tá preocupado com isso, ele quer que o amigo dele esteja lá. E o filme mostra onde o Sancho tá, e o Sancho tá sendo levado pelo exército de 3 guardas do cara, até a suposta ilha de barataria, que ele percebe que não existe, porque eles estão andando em círculo no meio do campo. Então ele já logo monta no russo e dá fuga nos malucos e foge. Os caras tava sem cavalo, então foi fácil. De novo no estábulo, o Rocinante tá preso agora também junto com o galo, e o Furão e o outro cavalo botam fogo lá. Aí de lá dentro da festa os caras vê o fogo, vê a fumaça, né? Sai correndo e é engraçado porque o Quixote leva uma totalmente de graça na cabeça. Impossível ser mais gratuito do que isso, impossível. Ele desmaia e aí o leão, que por acaso é vegano, entra lá, salva o Rocinante e o Rocinante logo depois leva o galo junto com ele. Quando o Quixote acorda, já botam pressão pra ele casar logo de cara. E como ele é do jeito que ele já cede logo e vai e aceita. E eu vou aproveitar a oportunidade de estragar ainda mais um filme que já é ruim, fazendo isso aqui. Deu pra piorar o filme? Deu pra piorar o filme legal? Enfim, o casamento começa, aí começa aquelas coisas tudo. Ai, você aceita casar com o Don Quixote? Ela fala que sim. E na hora que o Quixote vai falar, é óbvio que o Sancho chega e fala, não! Daí ele conta toda a verdade, fala que ele nunca viu a Dulcinea, que a Dulcinea não existe. O filme mostra mais uma vez a obsessão que ele tem por peitos. E o casamento para por aí sem dar certo pro nosso querido Don Quixote. Aí chega amanhã e o Sancho fala com o Quixote, quando eles estão na frente do caminho que divide La Mancha e Barcelona, que ele acha o Quixote um cara impressionante porque ele segue o que ele acredita e ele vai atrás do que ele quer. E mesmo que a Dulcinea ainda tenha sido uma ilusão, foi uma ilusão maravilhosa e aquelas coisas tudo. E no meio da conversa dos dois, o Rocinante olha pro Rússio, eles se entendem só com o olhar e vão correndo pra Barcelona. Lá eles pegam outra fila, se encontram com os mesmos caras que se encontraram lá no começo do filme, só que eles simplesmente decidiram que não iam mais ser o que eles eram, ser eles mesmos, e voltaram a ser Quixotes. Porque sim, o Sancho paga a inscrição do Quixote e eles esperam o duelo começar. E vendo que o Rocinante já não aguenta mais, o Quixote nomeia o Rússio como seu cavalo, vendo que ele tem bravura e aquelas porra tudo lá. Enquanto o Rússio tá esperando o campeonato começar, ele encontra com o cavalo punk e o cavalo churrasco lá do começo lá da ponte, tira uma com a cara deles e a cena corta pro Furão encontrando com o Rocinante. O Rocinante fala que ele já não tem mais nada a ver com a história, que quem é o cavalo do Quixote agora é o Rússio e não ele. Daí o leão e aquele galo irritante pra caralho chegam e batem no Furão. O duelo acontece e chega uma hora que eu prefiro só mostrar o vídeo de um outro colega meu aqui do site. Que é muito bom, é um vídeo de muito tempo atrás, cara, mas é muito bom, ele descreve perfeitamente o que é. Temos nosso representante, então. Meia. É invencível. Espero que seja. Felizmente, nosso mano Don Quixote é fechadão com JC, vulgo Jesus Cristo, e o mano do 666 perde. O Don Quixote, com a ajuda da armadura zicada dele, consegue vencer a outra semifinal e ele se classifica pra final do duelo contra o Quixote gordinho. Ele vence o gordinho em tipo 2 segundos. Noite, finalmente chega a hora do duelo. Aí de um lado nós temos o nosso querido Don Quixote de La Mancha e do outro o Cavaleiro da Lua Crescente. Mas antes do duelo o filme faz questão de revelar que o Sinistro é o Carrasco, que não é uma novidade pra ninguém. Ele explica de novo todas aquelas baboseiras dele querer ter fama que não precisava repetir. O filme já falou isso, eu já sei disso. Não tinha pra que falar de novo. O duelo começa e logo de cara o Quixote perde a armadura que voa no canto. Na segunda colisão, os dois caem no chão e começam a brigar com espadas. E é uma luta até que interessante, ela é um pouquinho lenta, mas não é ruim não pro que é o resto do filme. Do nada o Carrasco resolve sair correndo e empurra o Quixote contra a lâmina do Cavaleiro da Lua. E então o peitoral da armadura que tava no chão tem o ato de
de coragem que era preciso para libertar a alma da armadura e se lança na frente da espada do Cavaleiro da Lua e salva o Quixote. O cara da armadura aparece para dar um salve pra geral e logo depois é levado direto pro inferno. Que não é longe do destino de todo mundo desse filme, mais ou menos, tirando talvez o Don Quixote. E talvez, não dá nem certeza pra ele também. Aí depois disso o duelo continua e o Quixote perde. E entre uma das maiores diferenças do filme com o livro, e como vocês bem lembram, o Carrasco não é o Sinistro no livro. O Carrasco é o Cavaleiro da Lua. Mas, como o Carrasco não é o Cavaleiro da Lua nesse filme, a quem resta ser o Cavaleiro da Lua? Sim, ela mesma, é a Dulcinea. Eu prefiro nem comentar sobre isso, porque eu acho que é dar mais importância pra uma questão que não é tão problemática assim desse filme quanto outras. Tipo, piadas meio pai assim, sabe? Enfim, o Quixote perdeu, renuncia o amor dele, a Dulcinea revela que ela é o Cavaleiro da Lua. Fala todas aquelas baboseiras, tipo, ai, só um verdadeiro cavaleiro renunciaria o seu amor por um amor maior que não sei o que, ai, que foda-se. Enfim, todo mundo fica bem no fim do filme, o Sancho fica feliz, todo mundo fica feliz, o Rússio fica feliz, o Rocinante volta pras galinhas dele. Fica todo mundo feliz e o filme acaba. Adaptar um livro não é fácil. E esse filme mostra isso muito bem, porque é uma merda. Eu sei que eu falei no começo do vídeo que o filme não é ruim, ele só é estranho, mas ele é mesmo ruim. Eu mudei de ideia totalmente depois que eu assisti ele 5 vezes pra fazer isso. Ele é muito estranho e ruim. Ele é as duas coisas. E pior que fora isso, eu não tenho muito o que falar sobre ele. Ele não sabe muito qual o público que ele quer, se quer um público mais infantil ou se quer um público um pouco mais adulto. E isso complica totalmente esse filme, assim, porque ele tinha potencial até de ser algo engraçado, divertidinho, assim. E eu nem vou entrar pra falar se as piadas têm ou não graça, porque eu acho que isso varia de cada um, mas elas podem ser um pouco nocivas pro caso de uma criança assistir esse filme, por exemplo. No mais, eu acho que é isso, esse filme não tem muito o que falar sobre ele realmente é um filme que meio que foda-se. Tá aí, ele existe. Inclusive é um filme tão foda-se que no YouTube é mais fácil você achar gameplay do jogo de Play 2 ou speedrun desse mesmo jogo. E sobre o jogo é basicamente o padrão de jogo de filme da época, aqueles estilos de jogo bem do jogo do Shrek, do jogo do Scooby-Doo. Por aí. E eu nunca joguei, mas se for levar por uma média desse estilo de jogo de filme, dá pra falar que ele provavelmente não fede nem cheira, não é um jogo nem ruim nem bom. E esse é Don Quixote. Dá pra entender porque eu não gostava desse filme quando eu era criança. Ele não é um filme feito pra criança, claramente, mas ele não tem o charme de filmes que acabam se maquiando bem pra isso, tipo Scooby-Doo, por exemplo. É o perfeito, é o melhor exemplo disso, né? E é isso, esse é o filme. Foda-se esse filme, ele é muito... tanto faz, ele existe. Essa é a nota desse filme, ele existe. E é isso. Tchau.